Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos verdadeiramente ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Nós verdadeiramente queremos nos sentar aos Teus pés. Verdadeiramente queremos ser trabalhados por Ti. Verdadeiramente queremos, Senhor, ser lapidados, ser moldados pela Tua palavra. Quebra em nós aquilo que não é Teu. Arranca pela raiz aquilo que não é Teu. E imprime, semeia, edifica aquilo que é Teu. Aquilo que vem do Teu coração, Senhor. Em cada um de nós, Senhor. Em adoração, em rendição, em submissão, em fome e sede da Tua palavra, nós nos sentamos aos Teus pés para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos abrir em Cantares, livro de Cantares. Fica depois de Eclesiastes, antes de Isaías. Fica entre Eclesiastes e Isaías. Livro de Cantares, capítulo 2, do versículo 3 a 5. A palavra que o Senhor quer nos trazer esta noite é o chamado de João Batista nesses dias. Mas antes de nós falarmos sobre João Batista, características do chamado dele que são aplicados fortemente nesses dias, nós vamos ver um pouquinho, uma introdução sobre o nosso relacionamento com Jesus. Porque não tem como corresponder ao chamado de João Batista nesses dias, com as características fortes que o Senhor quer nos ensinar, se nós não aprendermos de Deus um relacionamento de intimidade com Jesus. Não tem como corresponder e expressar a vontade de Deus se não tivermos um relacionamento de intimidade. Então vamos abrir em Cantares 2, de 3 a 5, diz assim. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, a sombra do amado, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Esse texto nos fala sobre o relacionamento do rei Salomão e a sua esposa. Só que eu volto a dizer que o livro de Cantares, ele foi um presente, fala de algo presente naquela época, entre Salomão e a sua esposa, mas também é um livro profético, porque Salomão, ele representa, ele simboliza, ele tipifica o noivo Jesus Cristo. E a esposa de Salomão tipifica, simboliza a igreja, que é a noiva de Jesus. Muitos não creem nisso. Mas é claro, fica claro que o Senhor quis mostrar é que o relacionamento de amor, de cumplicidade para o bem,
de intimidade, de transparência entre um casal, é uma profecia ambulante e uma expressão do desejo do coração de Deus entre o relacionamento entre Jesus e a igreja. Tanto é que em Efésios, quando fala do relacionamento entre marido e mulher, mistura o relacionamento de marido e mulher com o relacionamento de Jesus e a igreja. Fala, marido, quero que cuidais da vossa esposa, que alimentai, assim como eu lavo, cuido da minha igreja, para que ela seja santa, pura, sem mácula. E, tendo isso como princípio, nós vemos claramente a esposa aqui expressando um desejo de intimidade profunda com Jesus. A esposa, ela fala, eu quero muito estar debaixo da sua sombra, meu amado. Eu quero me assentar debaixo da sua sombra. Eu quero comer do teu fruto, que é doce ao meu paladar. Amado, me leva à sala do teu banquete. E banquete fala de sentar-se à mesa, e sentar-se à mesa fala de intimidade. E o seu estandarte sobre mim é o amor. O que me sustenta, o que me mantém em pé é o teu amor. Por isso me sustenta com as tuas passas, que fala de algo doce. Me conforta com as tuas maçãs, pois eu desfaleço de amor por ti. Para pensar nisso. Só que a palavra diz que é Deus que opera tanto o querer como o realizar. Está lá em Filipenses 2,13, não precisa abrir, mas em Filipenses 2,13 fala que é Deus, que é o Senhor quem opera tanto querer como realizar. Então, como noiva de Jesus Cristo, desejar, querer essa intimidade com Jesus é algo que Ele mesmo produz dentro de você. Mas ele precisa ver que o seu coração quer querer. Eu quero querer essa intimidade. Eu não sinto nada. Parece que eu não quero. Mas, Senhor, produz esse querer em mim para que eu possa viver essa intimidade. Porque Jesus, na realidade, Ele nos chama a aprender a descansar nossa alma em sua sombra. Através dessa intimidade que nós desenvolvemos com Ele, esse relacionamento de intimidade com Ele, Ele nos chama, vem minha noiva, vem igreja, e aprende a descansar a sua alma na minha sombra. O calor do sol é grande. E calor do sol simboliza o calor dos problemas, das aflições, das perseguições. E para que esses problemas que nos envolvem não nos destruam, não nos detonem, precisamos aprender a descansar à sombra do Senhor. Deixa marcado aí em Cantares, se você puder deixar marcado. E abre lá em Salmo 17, volta um pouquinho. Salmo 17. Versículo 8 a 9. Salmo 17, versículo 8 a 9. Olha o que diz. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Observe que
Há um texto na Bíblia, lá no Novo Testamento, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoá-los e orar por aqueles que nos perseguem. Então, esses perversos, esses inimigos que nos oprimem, nos assediam, tentando nos matar, são espíritos malignos, e muitas vezes usando pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos malignos. Mas nós vamos esmorecer e desmaiar no meio dessa luta se nós não aprendermos a nos esconder à sombra das asas do Senhor e a ser guardado por Ele como menina dos olhos dele. Se você tentar lutar contra espíritos malignos na sua própria força e não buscar força em Deus no descanso dele, sabe quando você é mais fortalecido em Deus? Quando você aprende a se esconder à sombra das asas dele e a ser guardado nele. E como nós aprendemos isso? Buscando a sua palavra, lendo a sua palavra, orando todos os dias, nos rendendo a ele, nos desarmando diante dele. Em Salmo 91, tão falado, pouco vivido, eu sempre falo isso porque me pasma ver tantos decalques, tantas plaquinhas. O Senhor não está interessado em decalques e plaquinhas, está interessado em que se viva a palavra dele. E aqui diz, o que habita, não o que visita esporadicamente, não o que frequenta só cultos, não o que só faz lanchinho com Deus, mas o que habita. Habitar fala de 24 horas no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quando você vai poder dizer ao Senhor, de todo o teu coração e de verdade, tu és o meu refúgio e em ti eu confio. Quando você habitar 24 horas no esconderijo dele, na intimidade dele. Porque é só assim que você conhece a Deus. Só habitando na intimidade dele que você conhece a Deus. Você não conhece a Deus só ouvindo outros falarem. Você não conhece a Deus só frequentando cultos. E nem mesmo lendo a Bíblia como se fosse uma história de romance. Porque nós não devemos ler a Bíblia como se estivéssemos lendo qualquer outro livro. Porque a Bíblia, ela não é letra, ela é espírito e vida. Então, quando você mergulha na palavra de Deus com o coração aberto a ser tratado, transformado por Ele, com o coração aberto em conhecer mais ao Senhor, então você vai descansar à sombra dEle e você vai poder dizer, tu és meu refúgio, não importa pelo que eu esteja passando, e é em ti que eu confio. Abre lá em Isaías 4, livro do profeta Isaías 4, de 5 a 6. Isaías 4, de 5, versículo 5 e versículo 6 diz assim. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião. Nós já sabemos, se não sabe, ficaremos sabendo, que toda vez na Bíblia que aparece Sião, Monte Sião, está tipificando e se referindo à igreja do Senhor. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias. Assembleias fala de pessoas reunidas. Uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão.
os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Não importa a profundidade e a intensidade das tuas lutas. Mas se você crê que durante o dia o Senhor é como uma nuvem que faz sombra e não deixa que o calor, que o sol dos problemas te queime, te esgote. E se você crê que durante a noite há uma fumaça e um resplendor de fogo. Observe, o Senhor não vem como fogo, ele vem como resplendor de fogo. Porque há muita imitação do resplendor de fogo. Há fogo que é só fogo. Fogo para destruir, fogo para queimar. Mas ele traz resplendor de fogo. Para que esse fogo brilhe. E o brilho do fogo dele espante os bichos noturnos, que são, na verdade, espíritos malignos que atuam na escuridão, que vêm para tentar destruir você, com mentiras, com sentimentos mentirosos. Por isso a necessidade de intimidade com Jesus, para que aprendamos isso, a viver debaixo da sua sombra, da sua nuvem e do resplendor do seu fogo. Também Jesus, ele nos chama a estar comendo do seu fruto. Tem muita gente comendo fruto de homem. Fruto de homem pode estar estragado. Fruto de homem pode estar contaminado com interesses. Precisamos aprender a comer fruto que vem diretamente do Senhor. Comer da vida do Senhor. Se não fosse possível comer do Senhor, ele jamais diria: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se ele se compara a um pão, é que é possível comer dele. O Senhor nos chama a comer dos ensinamentos dele, a comer dos seus conselhos. Ele não nos chama a ouvir, porque ouvir é como aquele que se contempla no espelho, vai embora e não se lembra mais como é que é. Comer, você come, sente o gosto, entra dentro de você, digere e passa a fazer parte inerente do teu organismo e do teu metabolismo. Você precisa comer do Senhor, não só ouvir. Muitos ouvem. Ouvir não basta. Concordar não basta. Você precisa comer, se alimentar dele diariamente. Comer dos seus princípios de vida. Comer das suas ordens. Muitas pessoas só querem comer das promessas. Só querem comer dos benefícios. Mas precisamos comer também das suas ordens. Ainda que isso violente a nossa própria vontade. Comer da sua verdade que liberta. Porque só isso pode nos levar a experimentar a docilidade na vida em meio ao amargor e ao azedume dos problemas. Quando você não come diariamente do Senhor, não basta só ler por ler, nem ouvir. Você tem que comer, deixar aquilo digerir, aquilo tomar forma dentro de você. Só assim, ainda que os problemas sejam amargos e azedos, isso não vai azedar nem amargar você por dentro. Porque por dentro de você há uma fonte de mel, de docilidade a jorrar da rocha, que é Jesus. Jesus também nos chama à sua sala do banquete, onde ele se revela. Onde ele revela o seu amor profundo por nós. Precisamos desejar essas coisas. Quando ele vê em nós o desejo de corresponder a esse chamado dele,
quando Ele vê em nós o desejo de estar correspondendo dia a dia ao seu chamado, o chamado de entrar no descanso dEle, o chamado de comer dEle diariamente, o chamado de sentar-se à sala do banquete, que é a intimidade do seu coração. Então nós podemos nos juntar a essa esposa aqui e cantar a mesma coisa que ela cantou. Cantar e falar para o Senhor: Senhor, eu desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Me leva à sala do teu banquete, o teu estandarte sobre mim é o amor, sustentai-me com as tuas passas, com as tuas maçãs, pois eu desfaleço de amor por ti, Jesus. Precisamos ser uma noiva, uma igreja, discípulos de Jesus, que vão desejar estar com Ele aos seus pés. Vamos desejar ser sustentado com a doçura da pessoa de Jesus, que são as passas e as maçãs, com a doçura do seu amor. E precisamos também viver o que está em Cantares 4. Vai lá em Cantares 4, de 10 a 11. Cantares 4, de 10 a 11. Cantares 4, de 10 a 11, diz assim: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Sabe quem está falando isso? O noivo. Ouça Jesus falando isso para você. Veja Jesus agora diante de você, agora, olhando nos teus olhos, pegando na tua mão. Não importa se você é homem ou mulher, porque a noiva é a igreja e ela é assexuada. Hoje nós temos sexo, homem e mulher, mas quando nós ressuscitarmos e tomarmos a forma do corpo incorruptível, um corpo glorificado, nós seremos assexuados. Então não venha me dizer: epa, eu não sou irmã e noiva não. Você é assim. Então Jesus está olhando agora nos teus olhos, pegando nas tuas mãos e dizendo: que belo é o teu amor. Ó minha irmã, noiva minha, você é irmã de Jesus, porque a palavra diz que nós somos co-herdeiros, somos da família de Deus, coparticipantes da mesma herança, somos filhos de Deus, então somos irmãos de Jesus Cristo. Então, que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho embriaga, o vinho tira da sensatez, mas o teu amor me embriaga para a sensatez. E o aroma dos teus ungüentos, continuando a ler, do que toda sorte de especiarias. Ele está dizendo assim: o teu cheiro, noiva minha, o teu cheiro me faz feliz, é melhor do que tudo. Jesus diz que ama o teu cheiro. No versículo 11, os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Ora, mel escorre da rocha que é Jesus, mas Ele não quer só Ele te dar mel, Ele quer beber mel de você. Ele quer sentir o mel dos teus lábios, que é a verdadeira adoração, que é uma veneração por Ele. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos, as tuas vestes vão exalar o bom perfume de Cristo. É como a do Líbano. O que ele está falando aqui? Ele está falando: noiva minha, me dá a doçura do teu amor. Noiva minha, me dá a tua adoração. Noiva minha, eu quero me deleitar em ti. Noiva minha, eu quero beber o mel dos teus lábios. Eu quero ter prazer no teu proceder santo, manso, humilde, obediente e apaixonado por mim.
Você a dizer, pastora, você está delirando? Não. Eu não estou delirando. Eu estou expressando o coração dele. Porque ele não está interessado numa instituição cheia de ritos, dogmas e preceitos humanos. Ele quer apenas uma noiva tão íntima que passeie todos os dias com ele no jardim. Esse sempre foi o sonho dele. Lê Gênesis, você vai ver. Ele criou o jardim do Éden e todas as tardes ele vinha passear para conversar e ter intimidade com o homem e com a mulher. Nada mudou. Você foi resgatado e salvo pelo sangue de Jesus. Não foi para os seus interesses. Foi simplesmente para poder voltar a ter intimidade com o noivo, porque ele vem buscar a noiva dele, a igreja dele. E quando nós entendemos essa introdução, então nós entendemos que estamos vivendo dias em que cada um que se diz cristão, a igreja do Senhor, tem o chamado de ser João Batista nesses dias. Abre lá em Mateus 3, Evangelho de Mateus 3, de 1 a 12. Mateus 3, de 1 a 12. Vamos ler. Mateus capítulo 3, de 1 a 12. Vamos fazer um paralelo entre João Batista e cada um de nós. O Deus que chamou João Batista para preparar a primeira vinda de Senhor Jesus, está chamando cada um de nós para preparar a segunda vinda dele, a volta dele. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Não foi a Babilônia que veio ter com ele. Foi Jerusalém, Judéia, homens e mulheres de Deus. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, que são os religiosos, vinham ao batismo, eles não vinham para se batizar, eles vinham para observar o batismo e julgar. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras... Lembra quando eu preguei no início de tudo, no ano passado, que nós somos pedras? Que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que é Jesus, que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. João não focava nele. João não enaltecia ele. João não se colocava no holofote. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A igreja está sendo batizada no Senhor com unção e santidade. Porque Espírito Santo fala de unção e fogo fala de purificação, santidade. E ele está vindo com a pá sobre a igreja dele, sobre a eira dele. Ele não está vindo com a pá sobre o mundo. Ele está vindo com a paz sobre a igreja. Aqui se diz igreja. E de dentro dela ele vai recolher o seu trigo, que é verdadeiro, que é genuíno, no seu celeiro. E vai queimar a palha, a religião, que é falso, em fogo inextinguível. O chamado de João Batista tinha características fortíssimas, que nós vamos ver agora e que nos ensinam muitas coisas, nos desafia muitas coisas. A primeira dela é que João Batista, ele pregava em meio ao deserto. Mas nós vamos ver que antes dele começar a pregar em meio aos desertos, ele foi preparado em meio aos desertos. Mas vamos abrir em Deuteronômio 8. Lá no, deixa marcado aí, Mateus 3, quem tiver a fitinha na fita ou tiver como marcar. E vamos abrir em Deuteronômio 8, de 15 a 18. Olha o que diz. Deuteronômio 8. Vem depois de Números e antes de Josué. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Deuteronômio 8, de 15 a 18. Diz assim. Está falando do Senhor. O que o Senhor fez com o povo dele em meio ao deserto. E que ele faz até hoje. Olha o que diz. Que te conduziu. Para você entender melhor, pode colocar à frente. O Senhor que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, maná de cada dia, que teus pais não conheciam, para quê? Para te humilhar, para te provar, e afinal, no final de tudo, te fazer bem. Assim é o operar de Deus. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Passar por desertos nos leva a aprender ser totalmente conduzidos pela vontade de Deus. Quando nós passamos pelos desertos da vida,
uns longos, outros mais curtos. Nós aprendemos a ser totalmente conduzidos pela vontade do Senhor e não mais pela nossa. Nós aprendemos a ser conduzidos pela verdade, pela proteção de Deus, pelo sustento de Deus, sem mais ter medo. Também aprendemos a depender de Deus e não sermos envenenados pelo veneno abrasador das cobras e dos escorpiões. Cobras e escorpiões fala tanto de espíritos malignos como de pessoas mentirosas, enganadoras e soberbas que se deixam ser instrumentos de espíritos malignos para tentar nos destruir na fé. Mas quando nós aprendemos em meio a esses desertos a depender, a comer, a ser sustentado pelo Senhor, nós não vamos ser acuados e nem destruídos por esses venenos. Também não vamos desfalecer pela falta de água. Porque no deserto não há água. No deserto há perseguições. No deserto há injustiças, questionamentos. Mas em meio ao deserto nós vamos aprender a comer, a beber água e a beber mel. Beber água e a comer mel que escorre da rocha que é Jesus Cristo. Assim como fala que o Senhor fez sair água da pederneira porque não havia água no deserto. No natural, no deserto não há água. No meio dos problemas, no natural não há alívio. Mas no Senhor, sobrenaturalmente, você bebe água e come mel que escorre da rocha, que é Jesus, no meio do deserto. Nós somos parte da igreja. Nós somos noiva de Jesus. E precisamos aprender a comer mel e beber água de Jesus. Também em meio ao deserto, quando dependemos dele, como João Batista dependia, nós vamos aprender a não morrer de fome espiritual. Mesmo quando estamos profundamente isolados em meio ao deserto. Você diz, eu não estou no meio da minha igreja local, estou longe dela. Eu estou aqui sozinho, longe de todos. Eu vou morrer. Não, não vai não. Se você aprender a comer do Senhor, você não vai morrer de fome. Também precisamos, em meio ao deserto, aprender a nos humilhar diante de Deus. Aqui fala, que eu li, que no meio do deserto, o Senhor Ele humilhou a eles para prová-los e então fazer o bem a eles. Deus não é mau, Deus é bom. Mas Ele nos ensina a nos humilharmos diante dEle, em meio às provações, para que então nós nos desarmemos e Ele possa fazer todo o bem dEle em nós e através de nós. Se você abrir lá em Tiago 4:10, livro de Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 10, depois de Hebreus, Tiago 4:10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não é o homem que exalta você, e nem mesmo você tem que se exaltar. Não, você precisa se humilhar diante de Deus, e é Ele que te exalta. Quando você tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, quando você tenta dar o seu jeitinho, a sua maneira, quando você discute com a pessoa tentando mostrar que ela está errada e que você está certa,
você não está se humilhando diante do Senhor. E vai ficar muito difícil Ele te exaltar. Não tente te exaltar. É o Senhor que te exalta. É Ele quem te justifica. Se humilhar muitas vezes é se calar. E falar na hora certa. Não no calor das emoções. Também diz em 2 Pedro, carta de 2 Pedro 5, de 6 a 7. 2 Pedro 5, de 6 a 7, diz assim. Não, 1 Pedro 5, desculpa. 2 Pedro não tem capítulo 5. É 1 Pedro, carta de 1 Pedro 5, de 6 a 7, diz assim. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, não é no seu tempo, nem da sua maneira, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Quando você tenta fazer do seu jeito, da tua maneira, no teu tempo, quando você tenta rebater em uma determinada situação naquela mesma hora, então você não está se colocando debaixo da poderosa mão de Deus e não está deixando que no tempo oportuno dele, Ele te exalte. Mas é no deserto que a gente aprende isso. Eu não era assim. Mas hoje eu posso te dizer, sem mentir, que hoje eu sou assim. Mas eu passei por muitos desertos. Na alma, fisicamente, financeiramente, na saúde. Dá para escrever um livro. Com esse aprendizado, nós aprendemos, quando nós aprendemos isso tudo que eu falei no deserto, então nós podemos ser como João Batista. Pregar em meio aos desertos da vida. Quando você aprende a não morrer de fome no deserto. Quando você aprende a não morrer de sede no deserto. Quando você aprende a não perder a docilidade porque come do mel no meio do deserto. Quando você aprende a se colocar debaixo da sombra do Senhor no meio do deserto. Quando você aprende a não ser envenenado pelos bichos peçonhentos no meio do deserto, que são as perseguições. Então você aprende a ser como João Batista. A pregar em meio aos desertos da vida. Aprende a não deixar que nenhuma luta, adversidade, perseguição paralise você. Aprende a ser totalmente dependente e apaixonado pelo Senhor, ao ponto que nenhuma luta e nada vai paralisar você no chamado que Deus tem para a tua vida. Então você aprende que fazer a vontade do Senhor é o principal alvo da sua vida. Abre lá em Lucas 1:80, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80, olha o que diz. O menino crescia, está falando de quem? Está falando de João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Por quê? Viveu nos desertos, até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Olha o que eu falei. Antes dele pregar nos desertos, ele viveu com o Senhor nos desertos. É um processo. Eu quero pregar em meus desertos. Aprenda a viver com o Senhor no meio dos desertos. Outra coisa que nós vemos, já abre lá em Isaías 43:19. Isaías 43:19 diz assim. Isaías capítulo 43, versículo 19. Wagner, o amado de Deus que está ouvindo essa palavra, vai lembrar que ele leu isso hoje para mim, que ele havia lido e ele vai lembrar.
A palavra já estava pronta, então Deus só veio confirmar. E fala assim, do 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pregar em meio aos desertos é reconhecer o caminho de Deus e o rio de águas vivas que vem de Deus, mesmo em meio às grandes adversidades naturais e emocionais. Tá difícil agora, tá deserto agora, mas o Senhor está preparando coisa nova. Está fazendo um caminho no meio do deserto e está fazendo ter o rio dele, os rios que vêm dele, no meio do ermo. Essa é a primeira característica do chamado de João Batista. Você quer isso na sua vida? A segunda característica que nós vemos é que João Batista ele proclamava a verdade de Jesus com ousadia e intrepidez. Lá em Mateus 3, versículo 2, não precisa abrir se não tiver marcado, diz que ele fala, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É a primeira coisa que ele começou a pregar. Ele não chegou assim, meus amadinhos, queridos, fofinhos do meu coração, ainda que vocês estejam pecando, tudo bem, vem cá, vem, vamos conversar, arrependei-vos. Imagina, o cara chega vestido de pele de camelo, todo estranho, no meio do deserto, chega para eles, arrependei-vos. Por isso que diz que Deus vai usar as coisas loucas para envergonhar as sábias. João Batista era louco aos olhos dos homens. Era o estranho. Mas ele, com ousadia e intrepidez, ele fala, arrependei-vos. Abre lá em Lucas 3. Lucas capítulo 3, versículo 3 a 6. Olha o que diz. 3, de 3 a 6. João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E porque ele pregava com ousadia, sabe qual era a promessa? Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Sabe o que significa? Não haverá desprezíveis homens de Deus, nem grandes homens de Deus. Todos serão nivelados diante do Senhor como noiva de Cristo, preciosa, amada, santa e pura. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. O Senhor vai ensinar a igreja verdadeira a andar num caminho reto, sem desvios, movidos por interesses, mas caminho reto. E o versículo 6 fala, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele não pregava um evangelho diluído, cheio de promessas. Venha e deixe de sofrer. É mentira. Venha e tenha o seu carro zero já. É mentira. Eu estava lendo uma frase da pastora Helena Tanuri esses dias, que eu não sei se eu vou poder descrever como está exatamente, mas ela falava assim, muitos começam bem, o ministério muito bem, mas no meio do caminho, alguma coisa acontece que eles perdem o rumo, perdem a visão, descaem daquilo que Deus falou e continuam dizendo que é Deus que está fazendo. Não se engane, porque o Satanás também atua através de gaiolas de ouro.
O que era ficou só sendo aparência. E quem está atuando ali é Satanás. Sinagoga de Satanás. Mas o Senhor está levantando uma igreja que vai proclamar a verdade com ousadia e intrepidez, sem medo de perseguição. Sabe o que aconteceu com João Batista? Degolado e uma cabecinha servida na bandejinha. Mas ele pouco se importava com isso. Importa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ministrar a palavra do Senhor, um evangelho que transforma vidas, que leva ao verdadeiro arrependimento. Senão nem abra a sua boca. A terceira característica de João Batista, e agora é muito lindo, é que ele escolheu usar vestes de pelo de camelo. O camelo vem do grego camelos. E também vem a partir do hebraico gamal. Que tem como raiz, essas palavras têm como raiz o significado suportar ou carregar. O camelo, ele anda suportando e carregando vidas durante longas distâncias em meio a um deserto. Quando João Batista ele pregava em meio aos desertos, sem esmorecer, ele estava carregando vidas para o arrependimento e preparando elas para Jesus. Quando ele estava vestindo peles de camelo, ele não estava fazendo aquilo para fazer voto de pobreza, nem para dizer, olha, eu sou tão humilde que eu visto até uma roupinha de pele de camelo. Eu não uso a roupa que todo mundo usa, porque eu sou muito humilde. Não é isso, não. Ali ele estava tipificando perseverança. Ele estava tipificando a resistência do camelo. A resistência de passar em meio aos desertos, preparado por Deus para suportar longas distâncias, perseguições, sem deixar de se importar com as vidas. Os desertos não podem nos paralisar. Os desertos não podem nos paralisar, como João Batista não se deixou paralisar. O Senhor está nos chamando a vestir roupas de pelos de camelo. O Senhor está nos chamando a vestir roupas de pelo de camelo para resistir e perseverar em meio aos desertos. Você está disposto a usar vestes de pelos de camelo no seu coração? Não é para ninguém agora sair por aí vestindo roupa de pelos de camelo, não. Você está disposto a ter o seu coração revestido de pelos de camelo? Está disposto a aprender a ser perseverante em Deus em meio aos desertos? E carregar vidas ao arrependimento sem esmorecer? Você quer ser como João Batista? Você quer ter o chamado dele nesses dias? Sem paralisar, sem parar de se importar com as vidas, ainda que o sol e o calor do deserto seja imenso, mas perseverar com firmeza em Deus. Outra característica é que João Batista escolheu usar cinto de couro. Vamos abrir em Isaías 11, deixa marcado aí, né? Em Mateus, e vamos abrir Isaías 11, de 1 a 5. Isaías 11, de 1 a 5. Olha o que diz. Isaías 11, de 1 a 5. Isaías 11, de 1 a 5. Do tronco de Jessé, aqui está falando de Jesus, mas nós hoje somos a expressão de Jesus.
Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Você não pode dizer que a cabeça expressa uma coisa e o corpo outra. O corpo é a expressão do comando da cabeça. Então diz aqui, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não, presta atenção, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Deus vê o coração, não vê a aparência. Continuando. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. Quem é a boca de Jesus aqui na terra hoje? A igreja. E com o sopro dos seus lábios, quem é os lábios do Senhor na terra hoje? A igreja. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ninguém vai sair matando ninguém não, viu? Esse matará é matar a perversidade com a bondade. Quando a igreja escolhe agir com bondade, com mansidão, reto, ela envergonha a perversidade. E continua aqui, no versículo 5. A justiça, presta atenção agora. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui mostra Jesus usando o cinto de justiça e fidelidade. João Batista usava um cinto de couro para amarrar as vestes de pelo de camelo. Como ele perseverava no Senhor, porque nós vimos que vestes de camelo é perseverança. Com cinto de couro, isto é, com justiça e fidelidade a Deus. Vivendo na justiça de Deus e vivendo na fidelidade de Deus e fidelidade a Deus. Como igreja e com o chamado de João Batista, nós somos chamados também a usar o cinto da justiça e da fidelidade de Deus. Depois você lê lá em Lucas 3:12. Lucas 3:12. Nós vamos ler depois, você vai ver que isso tem lá. Que assim, João Batista ele expressava tanto Jesus, que houve um momento que chamaram ele de mestre com M maiúsculo. E não é porque João Batista se ensoberbecia ou se colocava no lugar de Cristo, não. Tanto que ele apontava para Jesus, aquele que vem depois de mim é mais digno. Mas ele expressava tanto Jesus com a fidelidade e a justiça de Deus, que chamaram ele de mestre. Nós precisamos ser confundidos com Jesus. Nós precisamos ser tão parecidos com Jesus, está usando tanto o cinto da justiça e da fidelidade, que ao olharmos para nós, falamos, nossa, Jesus é você, você é Jesus. E lá em Jeremias 2:32, Jeremias 2:32, olha o que fala. Jeremias 2:32 diz assim: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim,
por dia sem conta. Ora, xalarachaias. Noiva, não se esqueça do seu cinto. Noiva, não se esqueça dos seus adornos. Noiva, use o seu cinto de justiça e fidelidade de Deus para expressar Jesus. Outra característica muito forte, que nós vemos que João Batista, ele comia gafanhotos e mel, porque ele era o diferente, porque ele era, me fugiu a palavra, mas ele queria mostrar que era o diferente, excêntrico, isso? Não. Isso também tipifica e nos ensina alguma coisa. Você não precisa abrir, só ouve e depois lê. Em Êxodo 10, de 4 a 14, Êxodo capítulo 10, versículo 4 e versículo 14, mostra gafanhotos simbolizando pragas e juízos por causa do pecado. Então, gafanhotos simbolizam pragas e juízo de Deus por causa do pecado. Em Números 13, 33, gafanhoto simboliza uma visão humana e distorcida de si mesmo, porque os espias se viam como gafanhotos diante dos gigantes. Então, quando você tem uma visão inferiorizada e medrosa, não consegue se enxergar quem você é em Deus e quem Deus é em você, e por isso fica com medo dos gigantes que se levantam contra você. São gafanhotos atuando na sua mente. Gafanhoto em Deuteronômio 28, 38, Deuteronômio 28, 38 e Joel 2, 25, gafanhoto também fala de um ataque destruidor das trevas que sai consumindo e destruindo tudo. E em Naum 3,17, fala que gafanhoto simboliza lideranças opressoras. Lideranças que querem impor de forma opressora, como um déspota, as suas vontades. E isso são gafanhotos. E mel? Mel fala do alimento doce da presença e da palavra do Senhor. Você lê vários textos comparando a palavra de Deus com mel. A palavra do Senhor é doce como mel. Mel fala que aquele que tem fome e sede de Jesus, até o amargo é doce. Até o amargo de Jesus, que são as correções, é doce. Porque você entende que ele só corrige a quem ama. Mel também fala da própria vida de Jesus, porque ele é a rocha da onde escorre mel. A própria vida de Jesus escorrendo em nós e através de nós. Então, quando João Batista comia gafanhoto com mel, meu marido até brincou aqui, ele tinha um gosto agridoce. Ele experimentava o amargor do gafanhoto com a doçura do mel. Por quê? Primeiro, ele estava apontando para uma verdade, que o amargor do pecado pode ser transformado pela doçura da redenção em Jesus. Todo o amargor do pecado, todos aqueles que comeram gafanhotos o tempo todo, podem experimentar a doçura do mel da salvação, da redenção em Jesus Cristo. Mas também ele estava nos apontando que nós precisamos comer diariamente do mel que escorre de Jesus para aprender a lidar com os gafanhotos que vêm contra nós para nos oprimir. Se você não comer mel de Jesus, você não vai poder comer o gafanhoto, isto é, destruir o gafanhoto.
E o último item hoje, na verdade o penúltimo, é que João Batista, ele confrontava a religiosidade enganadora. Todos os homens e mulheres, profetas, homens de Deus que estão sendo levantados nesses dias para confrontar a religiosidade que adora imagem de escultura, que adora objetos, que só busca riqueza, que adora homens, que adora templos. Todos que estão se levantando para pregar profeticamente contra isso estão sendo chamados de loucos. Mas o Senhor está nos chamando a confrontar essa religiosidade enganadora. Lembra, não vou ler, mas lembra lá que em Mateus e em Lucas, ele falou o seguinte, Mateus 3, de 7 a 10, eu não vou ler, eu só vou citar, que ele falou, raça de víboras, produzis fruto digno de arrependimento. Vocês dizem que vocês têm como pai Abraão, mas se o Senhor quiser, ele pode suscitar filhos de pedras para Abraão. Não se prendam aos seus seminários teológicos, aos seus conhecimentos da letra. Não se prendam aos seus templos bonitos, aos seus cargos. Não se prenda se você é bispo, episcopado, se você é pastor, não me interessa. Porque até de pedra que parece não ter valor nenhum, eu posso levantar filhos. O que interessa é que você seja filho e produza frutos dignos de arrependimento. Abre lá em Lucas 3, eu já estou terminando. Lucas capítulo 3, versículo 7 a 9. Só o 9, porque o 7 e 8 ele repete Mateus. 9 também repete, mas eu quero ler de novo. Lucas 3, 9 diz assim. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Há textos na Bíblia que nos compara a árvores. Eu já até preguei sobre isso. Lembre, o joio está misturado com trigo. As árvores também estão misturadas. Só que o Senhor está separando as que são dele. E as que não são dele, ele vai vir com o machado e clac na raiz, porque o tombo vai ser grande. Se o Senhor viesse com o machado e cortasse só o topo da árvore, o tombo seria pequeno. Se cortasse só no meio do caule também, mas ele vai lá na raiz. Porque todo que se exalta será humilhado. E o tombo da humilhação é grande. Vem da raiz. E para terminar, Lucas 1,15, olha o que diz. Lucas 1,15. É o último tópico que fala sobre características de João Batista que o Senhor quer que nós aprendamos e apliquemos em nossas vidas. É não se embriagar com as ofertas desse sistema maligno e corrupto. Mas, pastor, eu sou cristão, eu não me embriago mais. Hã? A igreja que se diz igreja está embriagada, está caindo de pileque pelas coisas do mundo. Lucas 1,15, olha o que diz. Ora, cholere, canto e arabalara cheias. Lucas 1,15 diz assim. Pois ele será grande, está falando de João Batista. Diante do Senhor não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quando fala de não beber vinho, bebida forte, fala de não se embriagar com as coisas deste mundo. Eu não vou ler, você anota depois, lê em Efésios 5, 18 a 21, fala, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando com salmos e hinos e cânticos espirituais entre vós, dando graças por tudo e submetendo-vos uns aos outros.
Porque quando você não murmura, mas salmodia o Senhor. Quando você dá graças por tudo, mesmo que seja uma coisa que você não quer. E quando você se sujeita aos outros, considerando o outro mais importante do que você, amando o outro, suprindo ao outro, abençoando ao outro, você não se embriaga com as coisas desse mundo, mas vive na sensatez do Deus vivo. Ofertas têm arrastado sutilmente muitos que se dizem cristãos. Mas que ofertas são essas, pastor? Ah, é só uma mentirinha, não tem problema. O que tem? Ah, é só uma fofoquinha, é só pra gente falar um pouquinho do outro, não vai fazer nenhum mal. Ah, a gente vai usar o dízimo para aquela farrinha lá, mas que tem? O dízimo é tão grande. Ah, nós vamos botar um chão de porcelanato e uma parede de granito. Aquele irmão está passando fome, mas Deus vai usar outro para suprir a necessidade dele. Vamos ter um templo bonito. Ah, eu vou usar o dinheiro do dízimo e das ofertas para comprar meu carrão. Mesmo que aquele irmão não tenha nem dinheiro de passagem para vir para a igreja, mas ele que se vire. O que tem? Primeiro o meu pedaço do bolo. Vamos fazer a campanha da prosperidade. Santidade não. Retidão não. Pureza de coração não. Deus ama você, Ele aceita você como você é. Venha como está e continua como está porque Deus te ama. Mentira. Venha como está, mas seja transformado. São ofertas sutis. Que tem arrastado sutilmente muitos os que dizem cristãos. E sabe por que eles são arrastados? Porque não conhecem a Bíblia de verdade. Não mergulha na palavra de Deus. Não vive, não passa pelos desertos aprendendo de Deus como João Batista passou. E são facilmente enganados. E vivem no engano e na desobediência. Mas aqueles que não se embriagam, e como diz lá em 1 Pedro 5,8, não precisa abrir, mas está escrito lá, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios, não embriagados com as coisas deste mundo. Então nós vamos mergulhar em conhecer a Deus. E não vamos ser levados pelo engano, vamos ser sensatos, sóbrios, obedientes a Deus, com coração em Deus. Lá em Lucas 1, 16 a 17, é o último texto. Lucas 1, 16 a 17. Olha o que diz. Lucas 1, 16 a 17. Porque ele não se embriagou, olha que o João Batista foi usado. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Ele vai converter ímpios? Ele vai converter os que já se diziam filhos ao Senhor. Que coisa doida. Já era filho, mas tem que se converter de novo, porque se desviou. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Elias também foi um profeta. Para converter o coração dos pais aos filhos. O Senhor falou meu coração aqui, que pais aqui está tipificando os religiosos. E filhos, aquilo que nós lemos lá em Isaías. Eis que faço coisa nova, não percebeis? São aqueles que querem andar no verdadeiro e genuíno evangelho. E o Senhor está convertendo o coração dos religiosos a esses que querem viver piedosamente no Senhor, no evangelho. Vai converter os desobedientes à prudência dos justos. Os que estão desobedecendo a palavra vão olhar para a prudência daqueles que querem andar de forma justa diante de Deus e vão aprender novamente a obedecer. E habilitar para quem? Para o pastor? Não. Para o Senhor, um povo, uma igreja
preparada, adornada. E a pergunta que eu faço para você: você quer fazer parte desse povo que Deus está levantando, um povo preparado, que é a igreja, a noiva de Jesus? Meu amado, Jesus está voltando. Se você faz parte do que Deus está fazendo nesses dias, então você faz parte do chamado de ser como João Batista nesses dias. Vista a sua pele de camelo no coração. Aprenda a comer gafanhotos e mel, para que os gafanhotos não te destruam. Use o cinto da justiça e da fidelidade. Aprenda a andar com Deus nos desertos para poder aprender a pregar em meio aos desertos. Não coloque o holofote em você. Confronte a religiosidade. Pregue a verdade com intrepidez e ousadia. E não se embriague com as coisas deste mundo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar.